Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós vamos antecipar a aula da semana que vem, devido às palestras que vocês vão ter sobre as teclas, né? A Semana das Teclas tem palestras excelentes, então, para não coincidir o horário da minha aula com uma palestra, a gente está fazendo essa antecipação. E também devido à atividade que vai estar no ar em breve para vocês, que faz parte desse conteúdo, ok? Então, para você que está assistindo essa gravação, qualquer dúvida que vocês tiverem, antes de realizar a atividade, é só entrar em contato que a gente está à disposição para esclarecimento. Esse conteúdo, ele faz parte da atividade 1.4 de 18 pontos que vai entrar no ar para vocês. É uma atividade cheia de questões abertas, discursivas. É como se fosse, na verdade, um trabalho de pesquisa, tá? Ele só vai aparecer com as questões no Forms por uma questão mais de organização, para não dar trabalho, né? É muito mais fácil para vocês preencherem no Forms do que no Word, às vezes dá um problema de incompatibilidade, a pessoa tem que transformar no PDF. Então, para evitar esse tipo de situação, nós vamos fazer no Forms, mas é um trabalho praticamente de pesquisa, tá? Já vou falando desde já, para não responder tipo, como se fosse um questionário comum e, de repente, deixar as questões aí um pouco incompletas. Por que eu estou falando com antecedência? Porque vocês vão ter que pesquisar os recursos de acessibilidade que nós vamos citar aqui, e praticamente, né, a maior parte deles ou todos estão no guia de estudos também, e vocês vão tentar manusear. Não adianta abrir o Google e fazer a atividade e abrindo o recurso. Vocês terão que olhar antecipadamente esses recursos, na verdade, e depois vocês vão escolher apenas 2 para utilizar para a atividade, tá? Então, existem recursos de acessibilidade, softwares, que são constituídos com o objetivo de contribuir, facilitar ou ampliar as possibilidades de igualdade e oportunidade para os estudantes público-alvo da educação especial. Você vai escolher apenas 2, né? E vai pesquisar. É claro que não dá para conhecer muito, a gente teria que ter muito mais tempo para isso, mas eu gostaria que vocês mexessem um pouco antes de fazer essa atividade, para que vocês conheçam as vantagens e as desvantagens desse recurso, tá? Você poderá escolher entre o DOSVox, MacDaisy, Rentalk ou Velibras e Hagakui. Escolha o que for do seu interesse ou, de repente, aquele que você acha que pode ser útil, né, para os seus casos de inclusão para quem já trabalha, e para quem não trabalha vai no sentido de curiosidade mesmo, tá? E você vai manipular um pouco, alguns vão dar mais trabalho para baixar, vão ter recursos mais limitados, mas enfim, eles têm objetivos e funções muito interessantes para a educação especial. Tá? E como é um tipo de trabalho pouco explorado no mercado, infelizmente a gente não tem assim muitas opções, mas as poucas que nós temos é bom a gente conhecer. A gente não precisa ficar expert em manipular esse recurso, mas conhecer a ponto de que se um dia você precisar, você já sabe como utilizar, ou aí na sua sala de aula também. Tá? Vocês vão fazer uma reflexão, uma análise crítica dos mesmos, respondendo algumas questões que vão aparecer para vocês. Quais foram os recursos escolhidos para a manipulação? O que motivou sua escolha? Então não adianta falar assim, eu escolhi o Hagakui e o DOSVox porque eles são interessantes. Não, eu quero que justifique. Você vai colocar a definição, os objetivos, né? Descreva os recursos pesquisados, a definição e o objetivo. Então, define primeiro o recurso que você utilizou. Tem no guia de estudos, tem também nos sites que eu vou deixar disponível para vocês nesses slides acessarem diretamente as páginas deles. Então, vocês vão colocar a definição primeiro. E depois os objetivos e colocar por que vocês escolheram esse recurso. Qual foi o meu objetivo? Eu não trabalho com educação musical, eu não dou aula de música, mas eu achei interessante, ele me chamou a atenção em algum sentido, então eu fiz essa escolha. Tá? Então, é interessante que vocês também justifiquem e descrevam de forma detalhada. Às vezes a pessoa faz correndo a atividade, olha lá, objetivos e não põe a definição, e aí ele já perde metade do valor daquela atividade, tá? Os recursos escolhidos, eles são destinados para qual público-alvo dos estudantes, público-alvo da educação especial? Ele é para deficiência visual, ele é para autismo, ele pode ser utilizado por qualquer estudante público-alvo. Então, aqui vocês também vão colocar e justificar caso, né, seja possível trabalhar com outros tipos de deficiência. Às vezes tem uns que são mais específicos, que a gente vai ver aqui, e outros não tão específicos, que pode trabalhar também com outros alunos, tá? E vocês vão justificar.
Depois, refletindo sobre a utilização dos recursos escolhidos e manipulados, destaque quais foram os pontos positivos e negativos identificados, justificando. Aqui também não adianta falar assim, eu achei muito interessante, eu achei muito legal. Mas legal em que aspecto? A plataforma é fácil de manipular, o recurso foi fácil de ser instalado no seu celular, qual que é o ponto negativo? Né? Tudo tem um ponto negativo. Qual é o ponto negativo? Eu pesquisei aqui sobre esse recurso Velibras e eu percebi que, de repente, faltam algumas terminologias que poderiam ser abordadas no dicionário deles e não tem. Né? Qual seria essa dificuldade de, nesse ponto mais negativo, no sentido construtivo, mais negativo, que esse recurso que eu estou explorando apresenta? E qual que é o positivo, por mais simples que ele seja, por mais pesado que seja baixar, que é o caso do DOSVox, ele dá um pouquinho de trabalho, mas qual que é o ponto positivo que ele apresenta para mim? Quais são as coisas assim, super interessantes e positivas que eu posso trabalhar com os alunos ou com uma aula online? Em que sentido ele pode me ajudar? Tá? É isso que eu estou querendo aí nessa atividade, nessa pergunta. Pensando nos recursos que você explorou, eles podem ser utilizados em qual área do conhecimento? Aqui eu estou perguntando no sentido de educação, da educação mesmo. Quais são as áreas que ele pode ser utilizado? Ele pode ser utilizado numa aula de artes, ele pode ser utilizado na aula de música, na aula de artes, na aula de português. Quais são as áreas do conhecimento que eu posso explorar e não só na minha aula? E eles podem ser articulados em duas ou mais áreas do conhecimento? Justifique. Né? Se pode ser utilizado em áreas diferentes, por quê? E quais são? Pensando sobre as possíveis dificuldades em baixar, instalar ou até mesmo manipular os recursos, quais as dificuldades que você acredita que pode ser enfrentada no ambiente escolar para a utilização? Aqui eu não estou falando só da internet, que é claro um recurso geral, né, de dificuldade, aí, principalmente nas escolas públicas. Eu estou perguntando quais são as dificuldades que dependendo você vai ter para utilizar isso em sala de aula. Quais são as dificuldades que o recurso vai apresentar para os profissionais que você pretende passar esse material, ou, né, uma capacitação aí na escola que você atua, para que você aprenda, lógico, primeiro a manusear, para depois explorar isso melhor com outras pessoas. Quais são as dificuldades que você acha que vai ser encontrado? O que poderia ser proposto? Se eu estou falando de dificuldade, o que eu poderia propor para que isso se torne uma coisa interessante para minha escola, uma coisa positiva e que possa ajudar esses alunos? Como eu poderia solucionar esse problema? O problema da internet não é uma coisa que possa ser solucionada pelo profissional de música. É uma coisa mais no sentido da escola, direção, TI, né? Mas eu estou falando de outros problemas. O que eu poderia fazer como um professor e que poderia ajudar a solucionar esses problemas para que esses recursos possam ser utilizados? A partir dessa experiência de utilização de um dos recursos, você acredita sim que vai ser possível incluir em suas aulas recursos diferenciados para o trabalho com esses estudantes? Justifique, né? Você manipulou. Você acha que esses recursos podem ser utilizados na sua aula de música? De que forma? Né, você pode trabalhar com isso, não só para música, mas que você possa contribuir para o aprendizado desses alunos, ou dessas pessoas, ou dessa palestra que seja, né? Vamos falar no sentido aí para quem não quer trabalhar em escola. Descreva uma atividade prática. Aqui é claro que eu estou falando no sentido de música, tá, gente? Numa área no sentido de disciplina de música, que seja educação musical, que seja na aula de instrumento. Qual é uma atividade prática que eu posso utilizar e desenvolver com os meus alunos, onde eu possa utilizar pelo menos um desses recursos? Não precisa colocar os dois, não. Escreva uma atividade prática no qual você insira um desses recursos para exploração, tá? Agora eu vou falar um pouquinho deles, bem resumidamente, mas vocês vão ter as aulas gravadas e também o guia de estudos aí como apoio, tá bom? O DOSVox. O que é o DOSVox? Ele é um sistema para microcomputadores que comunica com o usuário através da síntese de voz. Então, ele vai viabilizar o uso de computadores pelos deficientes visuais, podendo adquirir um alto grau de independência nos estudos e também no trabalho. Então, existe esse projeto DOSVox, que é da Universidade Federal do Rio, tá? Ele é um programa
como eu disse, né, mais antigo, então ele é restrito em alguns aspectos, mas ele é um programa que permite que o deficiente visual possa utilizar o computador justamente por causa do comando de voz. Então, a aula, tá lá o professor passando um conteúdo de música no quadro, que seja de artes, se o professor falar mais pausadamente, bem devagar as frases que ele está escrevendo, o aluno vai ter aquilo automaticamente repetido pelo DOSVox e isso vai ser transmitido para ele. Então, é possível que a linguagem tenha que ser mais clara e as palavras também têm que ser faladas um pouquinho mais devagar. Então, aqui nessa página oficial deles, você pode conhecer, né, ele fala um pouquinho sobre o que é a ferramenta, o histórico, os construtores desse projeto dos Vox, o Centro de Atendimento Educacional ao Cego, as entidades, os textos, e também, depois vocês têm como baixar, né? E também tem a clique para saber como implantar, outros programas úteis para deficientes visuais, tem uma espécie de, né, várias curiosidades aqui, os manuais de utilização do sistema, a rádio dos Vox, o material audiovisual deles mesmo, e vocês podem baixar para conhecer e também para tentar a instalação para você mexer no seu computador e ter as curiosidades, tá? Ele apresenta o sentido de calculadora, ele transmite, como eu falei, uma aula ao vivo é possível. Ele tem uma vantagem muito grande, que eu acho que através dele você pode fazer uma prova para o aluno, ele pode imprimir uma prova para deficiência visual, e por causa do Braille, e ele ajuda muito esse contato direto que o aluno ele pode ter essa aula ao vivo como qualquer outro, tá? E o único problema é que por ser um pouquinho mais antigo, né, no download dele, fica restrito algumas coisas aí, mas no geral eu acho que ele é bem interessante. Ele tem calculadora, tem a parte de calendário, que o aluno pode mexer, tem tudo, tá? E depois, quem tiver interesse, é só baixar e manipular um pouco mais esse sistema. Mas, no geral, é isso, tá? Ele é um sistema da linha PC, que comunica com o usuário a síntese de voz e vai viabilizar bastante a vida do aluno e também, claro, do profissional que estiver trabalhando com ele, independente da disciplina, né? Claro. Então, ele tem um formatador para Braille, ele tem diversos programas para o cego, como jogos de caráter didático, lúdico, alguns um pouco ultrapassados, mas no sentido geral é bem interessante. Programas para ajuda à educação de crianças com deficiência visual, programas sonoros, né, para acesso à internet. Então, ele tem correio eletrônico, acesso a homepages, leitor simplificado da tela do Windows, executa em microcomputadores do Microsoft Windows 95 ou superior. É uma plataforma mínima, é o Pentium, né, ele fala um pouquinho sobre isso. E fala também dos pontos positivos e negativos. Então, você já tem acesso aqui a conhecer um pouquinho, tecnicamente, né, mesmo que não a fundo, mas sobre esse programa em especial, tá? E voltando aqui para as nossas opções, então. Nós temos também o MacDaisy, que ele é um programa do Ministério da Educação e uma solução para a produção de livros em formato digital acessível. Ele tem o padrão DAISY, desenvolvido por meio de parceria com o Núcleo de Computação Eletrônica também do Rio, e possibilita a geração de livros digitais falados e reprodução em áudio gravado ou sintetizado, tá? É esse aqui, a página oficial, também tem a nota técnica. Eles têm importantes ações desenvolvidas com o Ministério, tem a parte do download que vocês podem baixar aqui, a implantação de recursos multifuncionais, eles fizeram um bom investimento e adota os mecanismos de incentivo para tornar mais disponível. Claro que não tem uma infinidade de livros, mas tem uma boa quantidade aqui de materiais, tá? Aí depois ele pergunta por que utilizar o MacDaisy, né? Leitura usando o tocador. Tem a página inicial que fala um pouquinho sobre ele, o que ele é, né? Falando dos objetivos, os pontos positivos, página inicial, tá? O download, como eu falei para vocês, a nota técnica e as ações que foram feitas para a implantação desse sistema. Depois a gente tem um Hagakure,
uns falam Hagakure, outros Hagakure, é um software educativo de apoio também à alfabetização e ao domínio da linguagem escrita. Ele é um editor de histórias em banda desenhada, com um banco de imagens com os objetivos componentes para construção de cenário, personagem, histórias e recurso também de edição dessas imagens. Então, ele é um programa que dá para fazer história em quadrinhos, tá? Que é bem interessante. Ele tem também o tutorial, tem vários. Esse é mais um pouquinho mais tranquilo de mexer, então ele tem mais tutoriais na internet, é mais fácil de ser acessado, tá? Ele, por tornar possível, né, essa construção de histórias, ele também tem recursos de áudio, que são bem restritos, mas que dá para utilizar nas suas historinhas, e também ele é desenvolvido de modo a facilitar o processo de criação da história por uma criança, claro que não tão pequena, mas ele pode sim ser bem explorado para qualquer faixa etária, desde que, claro, o professor, que um tutor esteja ali acompanhando. O legal para a nossa área é que ele permite uma gravação de som, então temas como onomatopeia, a gente pode ouvir o som daquela onomatopeia, no menu som, vocês podem utilizar. Ele tem um recurso de desenhos que são específicos da plataforma, tá? Para os desenhos para a criação de histórias. E vocês também podem criar outras situações para sonorização, né, complemento de historinha. E ele foi desenvolvido também nesse sentido mais inclusivo, mas ele é tão fácil de mexer que dá para utilizar ele com qualquer público, não necessariamente com deficiência. E ele facilita um pouco com relação ao autismo pelo fato de estar trabalhando muito com cores, com imagens mais específicas, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho do Rentalk e do Velibras, que foi desenvolvido em 2012. Ele permite a tradução digital e automática para a língua de sinais e ele é usado em smartphone e também traduzir um texto recebido em áudio para a língua de sinais. Consiste num aplicativo gratuito para tablets ou smartphones e traduz a língua portuguesa para Libras. E você digita a frase no buscador e vai aparecer o personagem Hugo. E esse personagem vai fazer o sinal em Libras daquilo que você está digitando. É claro que tudo isso é lento, né? Tem um vocabulário específico e às vezes algumas terminologias e gestos específicos de uma região do Brasil não é a mesma da outra, mas de qualquer forma a gente não fica sem nenhum tipo de respaldo, né? Eu acho super interessante. E apesar da limitação de alguns vocábulos, ele não deixa de ser uma ferramenta bem significativa no processo de educação inclusiva, na aprendizagem também dos alunos em sala de aula, às vezes até por curiosidade, né? Os alunos podem trabalhar terminologias específicas, de repente algumas coisas que são legais para música, e ele faz essa transportação do sinal para Libras. Vocês podem passar num telão, numa TV, ou permitir que cada aluno leve o seu celular, né? E aí teria que já ter instalado o programa para ser utilizado em sala de aula. Mas é bem interessante. Já o Velibras, ele foi criado na Universidade Federal da Paraíba em parceria com o Ministério do Planejamento, com o intuito de fazer traduções de textos, áudios, vídeos para a língua de sinais. E ele tem uma versão para desktop, smartphone e tablet. Ele pode também ser usado no Android e no Linux. E como diferencial, ele apresenta a possibilidade de incrementação de um dicionário e ainda permite que os usuários de internet consigam instalar o plugin diretamente nos navegadores para traduzir as páginas da web visitadas, tá? Então, tá aqui o desenho, pode estar desatualizado, porque eles vão mexendo nas páginas o tempo todo, vai modificando, mas vale a pena, para quem tiver interesse aí, experimentar um pouquinho dessas ferramentas. Então, para vocês, além dessa aula e desses slides que já vai estar disponível em PDF, vai ficar também disponível para vocês algumas versões já baixadas, tá? Dos tutoriais, como do MacDays e do DOSVox. Eu já vou colocar para facilitar aí a busca de vocês, tá? E no mais, é experimentar sem limite, o que vocês puderem fazer, e escolher 2 para fazer essa avaliação de 18 pontos. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição.